Bom dia a todos. Estamos estudando o livro de João na Escola Bíblica Dominical. Fazemos esses resumos aqui, mas o ideal é a participação presencial, todos os domingos, às 10h15 da manhã. Estamos fazendo o estudo do livro de João, capítulo a capítulo. Neste último domingo, fizemos o estudo do capítulo 12. O que é importante falarmos para situar o capítulo 12? É que João parece que responde uma grande preocupação do apóstolo Paulo, de essa preocupação, por que o judeu não crê? Por que ele não aceita Cristo e, muito pelo contrário, persegue os seguidores de Cristo? Como o livro de João foi escrito posterior à maioria dos escritos de Paulo, parece que ele teve a intenção de mostrar como Cristo agiu pedagogicamente com os judeus. Foi uma ação muito bem planejada. Então, no capítulo 6, o primeiro milagre que ele faz em Jerusalém, ele faz um dia de sábado, um paralítico de nascença, Jesus o cura e manda que ele carregue a cama. Era dia de sábado. Então, Jesus, de certa forma, aqui faz uma provocação aos judeus, que deu um maior problema para ele, deu discussões intermináveis que se estendem até o capítulo 7. Depois, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, mas já não fere a lei de Moisés. Então, com uma cura bem suave em relação à lei de Moisés. Ainda assim, deu problema do mesmo jeito. Todo o capítulo 9, aquela discussão, aquela insistência dos fariseus, contra o que Cristo faz, dizendo que ele não é profeta, não são seguidores de Cristo, e sim de Moisés. Já no capítulo 11, ocorre a ressurreição de Lázaro. E aqui já não tem mais nada a ver com a lei de Moisés. Não há nenhuma, nem se lembra, o autor nem cita que é sábado. E aí o que acontece? Problema maior ainda. No capítulo 12, Jesus vem para a festa da Páscoa. Há 6 dias da Páscoa, do dia da Páscoa, que é o dia da matança dos animais, o sacrifício pascual, Jesus chega da Galiléia. O caminho para chegar a Jerusalém, passando por Betânia, era o caminho mais simples. Como ele era amigo de Lázaro, de Maria e de Marta, ele ficou ali na casa deles, e o fato que é narrado no capítulo 12 diz respeito a esse evento aí. Como a ressurreição de Lázaro havia acontecido numa festa anterior, aquilo criou um grande tumulto, uma grande divulgação. Foi um fato extremamente celebrado, divulgado e comentado, inclusive fora dos limites de Jerusalém. Então, quando os judeus ficam sabendo que Jesus está na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, eles vão até lá. E a intenção deles era matar Jesus e matar o próprio Lázaro, para tentar encobrir esse fato que estava tomando conta de todas as conversas em Jerusalém. Mas quando a pessoa quer fazer algo errado e ela chega diante de uma autoridade, que fala com autoridade e sabendo o que está falando, como no caso é Cristo, eles não conseguiram. Então a intenção é uma, mas na hora de fazer não consegue. Eu estava citando aqui na EBD vários casos no início do século passado de pessoas que foram à igreja para fazer mal ao pastor, para agredir pastor, armado para matar pastor, para colocar fogo na igreja. Então são vários esses casos e que na hora eles não conseguem fazer e até convertem. E pessoas se convertem diante desses eventos. E foi o que aconteceu ali. João diz que alguns dos fariseus creram em Cristo, mas não manifestaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Aqui, então, uma grande reflexão para nós, né? O apóstolo Paulo fala, aquele que crê e confessar que Cristo é o Senhor e Salvador, será salvo. Então, tem que crer e tem que confessar. O que se envergonhar de Cristo diante dos homens, ele também se envergonhará deles lá diante do Pai. É muito importante essa situação aqui.
As pessoas creram, mas por medo dos judeus, dos legalismos judaicos, ficaram em silêncio e não manifestaram sua fé. Isso é uma coisa importante, a autoridade de Cristo diante dos fariseus. Mas tem um fato muito relevante aqui também, que os gregos vieram ter com Jesus. E aqui é importante que esses gregos eram gregos mesmo, não eram judeus. Porque quando se tratava de judeus, a Bíblia dizia judeus helenistas. Então eram gregos mesmos, que vieram da Grécia, foram até a casa de Lázaro para conversar com Jesus. E aí é um fato que chama muita atenção, porque na festa da Páscoa era uma festa exclusiva para judeu. Mas aquele fato foi tão relevante e a ressurreição dos mortos é algo tão inusitado para o grego, que não cria nisso. É tanto quando o apóstolo Paulo foi lá no capítulo 17 de Atos, que ele começa a falar do Deus desconhecido, todo mundo para ouvir. Mas quando ele toca na ressurreição de Cristo, vai saindo todo mundo e ele não sobra ninguém. Então agora, diante desse fato concreto, os gregos vieram, mesmo sendo uma festa destinada exclusivamente para judeus. Porque a festa de Pentecostes, que acontecia logo após, era uma festa destinada a todos os povos. Então os estrangeiros, os escravos, podiam participar dessa festa. É por isso a manifestação das línguas lá em Atos 2. Né? Gente de todos os povos, nações, ali participando daquele evento em Jerusalém. Mas a Páscoa não, era exclusiva de judeus. Então é fato relevante que os gregos estivessem ali. Por isso a nota de João é esse fato. E outra coisa importante é que quando Jesus sai da casa de Lázaro e vai para Jerusalém, ele é recebido como o rei dos judeus. Então, com ramos de palmeiras, ramos de árvores, de plantas, e diziam, Hosana ao que vem em nome do Senhor, salve o rei dos judeus, parafraseando o Salmo 126, só que acrescentando rei dos judeus. E Zacarias 9:9 também profetiza esse evento, né? O que vem montado no filho da jumenta, profetizando esse evento que está acontecendo agora, nessa entrada triunfal. O que chama atenção aqui é que esse evento também era típico da festa dos tabernáculos, que foi já celebrada no deserto, uma festa que proclamava a libertação do povo judeu. Então, o sacrifício pascal ali, que era o evento em foco, deixou de ser relevante e o povo então foi celebrar o rei dos judeus. E de fato ele era um rei, como Zacarias diz, mas um rei que reina de mar a mar e cujo reinado não tem fim, mas não um reino aos moldes desse mundo. Aí Jesus então passa a falar no meio do povo, dizendo que ele fala em nome de Deus. E que Deus tem uma unidade tão grande que o que ele fala é aquilo que Deus fala, falou para ele falar. E que a unidade, a identidade deles era tão grande a ponto de ele e Deus ser uma pessoa só. Eu fiz ali um comentário muito importante sobre isso, né? Primeiro, que hoje nos trabalhos acadêmicos é muito importante citar a fonte. Se você não cita, isso é plágio. Isso é, em países envolvidos, o aluno é até expulso da universidade por plágio. Isso é um problema sério. E a Bíblia já lá atrás, nesse capítulo 12, tem várias citações do Antigo Testamento, citando a fonte, cita Zacarias, cita Isaías, né, quem deu crédito à nossa pregação. Ele cita essa passagem lá do Velho Testamento, e já fazendo isso há 2000 anos atrás, dando crédito aos que falaram antes dele. O próprio Cristo dando crédito aos profetas antigos. Maravilhoso, né? E Cristo nos ensina também a falarmos através das pessoas, né? Eu tenho que saber, eu falo em meu próprio nome, falo em nome de alguém. Se eu falo em nome de alguém, eu tenho que fazer referência a esse alguém. E se eu falo em meu próprio nome, eu tenho que estar amparado na palavra de Deus. Acho que são ensinamentos importantes que trazem uma lição muito grande para todos nós, que Cristo fez tudo o que podia em relação aos judeus. Ele veio para eles, foi rejeitado, foi agindo de uma maneira pedagógica e nada adiantou. E o que vai acontecer logo em seguida, nos próximos capítulos, é a morte de Cristo
e logo em seguida a ressurreição. E é importante que nessa palavra de Cristo, ele chama atenção para a ressurreição, o Cristo glorificado. E é importante que a obra redentora, ela se completa na ressurreição. Então é a morte e a vitória sobre a morte, né? É o diabo e a vitória sobre ele na ressurreição. Assim como nós teremos a nossa ressurreição no último dia, quando moraremos com Deus eternamente. Amém.